Olá, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Passaram bem? Com saúde? Tomaram o sol? Essa semana aqui no estado foi um pouco mais fria, mas o sol saiu e deu para tomar um pouquinho para garantir aquela nossa vitamina D. E a alimentação? Alimentaram-se corretamente? Praticaram atividades físicas, uma caminhada, um alongamento, uma atividade aeróbica? Que bom! Então vamos continuar então a nossa aula de ciências, a aula número 13. Olhe só a imagem da primeira tela da aula. Vocês conhecem essa flor? O nome dela é dente de leão. A professora Fabíola, na aula dela, já comentou sobre essa flor. E hoje a gente vai dar um pouquinho de destaque para ela também, porque ela é uma planta, olhem só, que pode ser comida. É uma planta que pode ser consumida por nós. A gente vai falar um pouquinho sobre ela mais para frente na aula, ok? Na aula anterior, nós comentamos sobre os cuidados que temos que ter com o nosso intestino. Evitar prisão de ventre, garantir que as nossas células da imunidade que estão lá no intestino principalmente sejam fortalecidas, que elas tenham alimento, que as bactérias que combatem outros agentes, bactérias boas, sejam nutridas através dos alimentos que consumimos. E para ajudarmos o nosso intestino, o importante é consumir fibras. Lembram que alimentos são ricos em fibra? Na aula anterior nós comentamos sobre esses aí, ó. A aveia, a farinha de mandioca, a couve, o abacate, a goiaba, o amendoim e o feijão. São alimentos que podemos até ter no nosso próprio quintal de casa. Imagina que legal, uma goiabeira em casa. Quem tem espaço, um abacateiro. Olha, eu não posso, mas se eu pudesse morar em uma casa com um terreno bem grande, eu ia ter um monte de árvores frutíferas. Imagina que legal, chegar no inverno, poder chupar uma mexerica, ter um limãozinho sempre à mão ali. Olha, quem tem é um privilégio. Mas se você tem apenas um pouquinho de terreno, um quadradinho que seja, dá para plantar muita coisa. Um tempero, uma cebolinha, uma salsinha, uma hora pronobis. Então, um vaso, uma janela, põe alguns vasos com algumas plantas ali. Olha, é uma dica e uma sugestão e uma ótima ideia para esses dias agora, plantar alguma coisa em casa. Não tem desculpa. Eu moro em apartamento, minha casa é pequena. Tem o vaso. Então vamos plantar plantas que podemos consumir. Plantas ornamentais de enfeite também é legal. Mas por que não utilizar esse espaço para plantar algo que podemos consumir e é bom para a nossa saúde? Por falar em saúde, os nossos estudantes da EJA gravaram vídeos e imagens fazendo o quê? Tomando sol e praticando atividades físicas. Eles gostaram e eu acho uma excelente ideia motivar os estudantes a utilizar o celular. Tirar foto, gravar vídeos, isso é muito interessante. Já baixa um WhatsApp, já conversa com um parente, já compartilha esses vídeos e fotos. Então vamos fazer com que os estudantes tenham acesso a essa tecnologia. Vamos então assistir este vídeo que eles fizeram com muito carinho.
Viram que legal? Todos os nossos modelos são estudantes da educação de jovens e adultos. Ficaram bem nas fotos, né? Que legal! Então, se você quiser participar da aula, fale com a professora, encaminhe para nós uma foto ou um vídeo, nós iremos colocar a sua foto aqui na aula de ciências também, certo? Por falar em alimentação, olha que hoje eu trouxe uma planta ornamental, tá? Está num vaso, né? Então, ela é possível, vocês podem ver, de colocar em apenas um vaso de médio tamanho. Ela é chamada Ora Pronobis. É uma planta usada como cerca viva, né? Para enfeitar a casa, mas ela é utilizada muito na alimentação. Eu utilizo. E é muito simples, tanto cultivar a Ora Pronobis quanto consumir. Ela cresce muito fácil. Um sol, pouco sol, é apenas você pode, essa aqui por exemplo, você pode cortar este ramo e colocar na terra e ele vai brotar. Ela brota muito fácil, então é fácil de cultivar. E como é que a gente consome a Ora Pronobis? Você pode tirar folhas, lavar e comer puro, cru, né? Coloca na salada, vai fazer uma salada de couve, de agrião, de alface, tomate, coloca algumas folhinhas de Ora Pronobis. Também pode bater no suco. Vou fazer um suco de maracujá, um suco de limão. Coloca e bate no liquidificador, né? E você pode consumir no suco também. Ou então fazer uma carne cozida, coloca folha de Ora Pronobis. Quem não gosta de salada, não se preocupa que não tem aquele gosto amargo. O gosto dela é bem suave, quase nem se percebe e ela é riquíssima em proteína. Então a dica, procure na sua região, às vezes ela tem até em quintal, terreno que está aí na calçada, algum lugar, reconheceu a Ora Pronobis, tem que verificar se é esta planta mesmo, né? Se é a Ora Pronobis. E consumir, ela é fácil de cultivar e fácil de consumir. Então a dica dessa aula, mais uma, é plantar e consumir a Ora Pronobis. Olha ali então, vamos falar um pouquinho mais dessa planta e de outras plantas que nós podemos consumir. Usada como cerca viva, a planta é uma ótima fonte de fibras, proteínas e vitaminas. Ela auxilia no funcionamento intestinal e regula o sistema imunológico, promovendo saciedade e combatendo os radicais livres. Com alto teor de proteína, aproximadamente 25% de sua composição, as folhas e o caule da Ora Pronobis podem ser usadas em saladas, refogados, omeletes, carnes e sucos. Viu que interessante? Então a Ora Pronobis ela pode ser utilizada de muitas formas. E olha só, eu trouxe algumas reportagens para ver a importância que está tendo a Ora Pronobis. Essa primeira aqui é da EPAGRE. A EPAGRE é um órgão lá de Santa Catarina e olha o que diz a reportagem. EPAGRE inclui Ora Pronobis em cestas básicas oferecidas a famílias em situações de fome. Então, olha como essa planta, né, é rica em proteína e tem sido incluída em cestas básicas. Olha a outra manchete que eu trouxe aqui então. Também da EPAGRE. Receita do dia, pão com Ora Pronobis. Mais uma receita, né? Então pesquisa na internet como é que se faz o pão com Ora Pronobis. EPAGRE. EPAGRE é uma sigla, né? É uma sigla então de Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Olha outra manchete agora da Embrapa aqui do Paraná. Parceria promove cultivo de Ora Pronobis no Paraná. Perceberam que EPAGRE, Embrapa são siglas. Olha que interessante. Para que se usam siglas? Siglas são para simplificar as palavras. Você sabe o que significa Embrapa?
Olha, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Então é mais uma sigla e são utilizadas para simplificar e falar a palavra de maneira mais rápida, né? Então essas são as siglas. No conteúdo de ciências, nós trabalhamos muitas siglas. Olha só, então conteúdo de alguma alimentação, vamos para as siglas e para a nossa atividade. Na aula de ciências, nós trabalhamos, por exemplo, a sigla OMS, Organização Mundial da Saúde. Também já foi estudado aqui as IST, infecções sexualmente transmissíveis. Então, buscando essas informações das aulas anteriores com as ciências e as siglas, eu vou propor para vocês uma atividade. Essa atividade vai ser realizada no caderno. Então escrevam lá, peguem o caderno, aula de ciências e a data de hoje. Ok? Aí escrevam o número 1 e a seguinte frase. Vamos escrever o significado das siglas utilizadas nas aulas de ciências. Logo abaixo do enunciado, escrevam as 3 letras A, B e C. Na letra A sigla SUS. Na letra B, a sigla SMS. E a letra C, UPA. São 3 siglas já comentadas aqui na aula de ciências. Continuando então, letra D, letra E e letra F. Na letra D, o FPR, na letra E, SINAM e na letra F, a palavra AIDS, a sigla AIDS, ela está em inglês. Então vocês podem colocar em português, que é SIDA. Então SIDA é o nome, né, da doença AIDS em português. Então pode localizar SIDA.
Então vocês podem realizar a atividade agora ou após a aula terão uma semana então para realizar a primeira das atividades de hoje. E por que eu falei em siglas? Comecei falando de ora pro nobis, aí passei para as siglas, porque veio a Embrapa, a EPAGRE. Eu falei em siglas para vocês já irem se familiarizando com a sigla PANC. PANC é uma sigla usada na alimentação e tem a ver com a ora pro nobis. A ora pro nobis é uma PANC. E para explicar para vocês, eu fiz um convite para uma nutricionista, a Carolina, e ela gravou um vídeo muito legal explicando para vocês o que são as PANCs, ou PANC no singular. Vamos assistir a Carolina? Olá, eu sou a Carolina, sou nutricionista e vou falar um pouco para vocês sobre as PANC. Mas o que é PANC? PANC é uma sigla para o termo plantas alimentícias não convencionais. Não convencional é tudo aquilo que não é comum. Então, as PANCs são aquelas plantas que não são mais comuns no consumo diário. Mas será que desde sempre essas plantas não são comuns na alimentação humana? Muitos até a chamam de mato, erva daninha. Mas se nós perguntarmos lá para os nossos pais, avós, tios, vamos ver que essas plantas, elas estavam inseridas na alimentação deles. Eu mesmo, quando criança, já comi muita PANC. Comi serralha, caruru, beldroega, cambuquira, peixinho, hibisco. Isso fazia parte da minha alimentação. E olha que nem faz tanto tempo assim. Mas, com o passar do tempo, a alimentação do homem ela foi se tornando cada vez mais monótona, sem diversidade. E isso tem muito a ver com o agronegócio e também com a indústria alimentícia. Mas o Brasil ele tem uma biodiversidade muito grande e nós podemos aproveitar essa biodiversidade na nossa alimentação através do uso de PANCs. E elas são muito resilientes. Dá para você cultivar em pequenos espaços de terra até em um vaso. E elas são muito resistentes até à falta de água, são resistentes a pragas. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês a minha mini horta e como eu consegui introduzir algumas dessas PANCs nessa minha horta, juntamente com outras espécies convencionais. Olhem só, aqui nós temos a ora pro nobis, muito utilizada. Nós temos o hortelã-pimenta, está um pouquinho feio devido à geada. Aqui nós temos o dente de leão. Aqui o almeirão roxo ou almeirão de árvore. Aqui nós temos também o picão branco. Todas essas espécies são PANCs e podem ser utilizadas na nossa alimentação, através de sucos, saladas, refogados, como recheio até de tortas e pastéis. Mas tem uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês, que é muito importante nós sabermos diferenciar as PANCs de outras espécies que não são comestíveis. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo da taioba. A taioba, essa folha em formato de coração, tem muitas outras espécies parecidas com ela, mas que não são comestíveis. Então vou dar uma dica para vocês de como vocês identificarem corretamente a taioba. A taioba que pode ser consumida, ela tem esse formato aqui de coração e ela tem essa reentrância, né? Essa parte onde tem a junção dessa fenda. E essa junção, ela precisa começar aqui no pecíolo, que é o cabinho da folha. E uma outra dica importante, ela precisa de ter uma coloração verde clara. As outras folhas que são parecidas, mas que não tenham essas características, é preciso tomar bastante cuidado porque pode ser folha tóxica e que, se ingerida, pode trazer alguns desconfortos e até fazer mal para a sua saúde. Portanto, a correta identificação dessas plantas alimentícias não convencionais é muito importante. E eu quero aqui me despedir de vocês fazendo um desafio. Cultive uma PANC. A natureza agradece, a sua saúde também agradece. Gostaram do vídeo? Eu já combinei com a Carolina e ela já vai gravar um novo vídeo para a semana que vem.
Foi bem explicativo, não foi? Eu achei bem legal o vídeo que ela fez e já quero agradecer a Carolina pela participação na aula. Vamos então verificar algumas informações do vídeo da Carolina. Primeiro ela disse o que eram as PANC. Vocês se lembram? É uma sigla para planta alimentícia não convencional. PANC no singular ou PANCs no plural. O que seria a palavra convencional? Né? A Carolina explicou isso também. Significa comum. Algo comum que se faz sempre, né? Então, as PANCs, elas são plantas consumidas, mas não são tão comuns. Mas aí a Carolina fez um questionamento no vídeo. Ela fez a seguinte pergunta: desde sempre essas plantas não são comuns na alimentação humana? E ela falou que não, né? Se vocês perguntarem para os avós, para os pais, ou até vocês mesmos, já não consumiram algumas PANC na vida de vocês? Olha as plantas que ela citou. A Carolina disse que ela mesma, quando criança, já comeu serralha, caruru, beldroega, cambuquira, peixinho e hibisco. Eu lembro quando criança que a serralha ela tinha muito em carreadores de café. No meio dos cafés tinha muita serralha. E a gente fazia salada. Dessas plantas que ela comeu, a única que eu lembro de ter comido é a serralha. O caruru e a beldroega, eu não me recordo. A cambuquira, sim, é bem conhecida, né? Se faz cozida. A cambuquira, na verdade, é o broto da abóbora, né? Eu nunca comi, mas deve ser bem saboroso. E o peixinho, que é uma planta ornamental, também é consumida. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre o peixinho. E o hibisco, que é uma flor, né? E vocês, conhecem outras PANC? Além dessas citadas pela Carolina, vocês já consumiram algumas PANC? Vamos observar algumas imagens e conhecer um pouco dessas plantas alimentícias não convencionais. Azedinha. A azedinha apresenta um sabor ácido característico e pode ser consumida tanto crua quanto cozida, em sucos, saladas, refogados, massas e sopas. Altamente nutritiva, a planta é fácil de ser cultivada. Hibisco. O hibisco é uma PANC altamente nutritiva, considerada uma das melhores fontes de ferro. Suas folhas jovens, flores e sementes são comestíveis e podem ser consumidas cruas, refogadas, cozidas ou no preparo de chás. Dente de leão. Quem nunca soprou um dente de leão para ver suas sementes voarem ao vento? O dente de leão possui uma poderosa ação digestiva, recomendada para tratamento do fígado. O consumo da planta também apresenta vantagens, auxiliando na eliminação da urina, facilitando a digestão e abrindo o apetite. E pode ser feito por meio de chás, saladas e recheios. Taioba, também chamada de orelha de elefante por conta do formato de suas folhas, a taioba é uma das plantas ideais para tornar o cardápio mais nutritivo. Dentre os diversos benefícios que seu consumo apresenta estão o combate à prisão de ventre e a regulação do sistema imunológico. Bertalha. A bertalha é uma trepadeira que apresenta diversas propriedades medicinais e benefícios à saúde. A verdura verde escura possui folhas ricas em nutrientes como cálcio, ferro e vitaminas, que podem ser refogadas e utilizadas na preparação de tortas, sopas e saladas. Peixinho. A planta é muito utilizada na decoração e na culinária. Suculenta,
e de cor verde prateada, a punk atua contra a tosse e irritações da faringe, além de apresentar ação microbiana e emoliente, amaciando e suavizando a pele. O peixinho da terra pode ser servido frito ou empanado, em pratos elaborados ou como petiscos. Capuchinha. Todas as partes da capuchinha merecem espaço na refeição. Flores e folhas. As primeiras deixam a salada bonita e nutritiva. Já as folhas, ricas em proteínas, podem substituir o agrião em receitas, mas tem que cozinhá-las antes. As sementes são popularmente conhecidas como falsas alcaparras. Dá para experimentá-las cruas ou incluí-las no preparo de conservas. Viu só que legal? E você, dessas plantas, já consumiu alguma delas? Tem alguma receita para passar para a gente? É bem interessante saber que essas plantas elas podem ser consumidas, né, e estão acessíveis, mas tem que prestar muita atenção. A Carolina, no vídeo, ela falou isso. É muito importante reconhecer as plantas. Ela deu o exemplo da taioba, que algumas plantas parecidas com a taioba podem ser tóxicas. Então fica essa mensagem aqui para vocês lerem, né, com atenção, que não consuma plantas que você não tem conhecimento a respeito da origem ou identificação, pois muitas podem ser tóxicas. Então, ao mesmo tempo que elas são consumíveis, tem que saber identificá-las, né, para que não ocorra nenhum problema depois, certo? Vamos então fazer uma atividade sobre as punks. A segunda atividade de hoje e primeira sobre as punks é escrever o nome delas. Então eu vou passar no caderno então essa frase, vocês vão copiar e vão escrever o nome dessas punks que eu vou mostrar na imagem. Então no caderno serão 4 letras. Letras A, B, C e D. Então escrevam lá. A, B, C e D. Na letra A, olhem bem aquela planta. Ela já foi mostrada a mesma imagem. Reconheçam bem essa planta e escrevam na frente da letra A, na frente, né, o nome dessa planta. Então isso aqui é para vocês conhecerem a planta e também praticar um pouquinho, né, da escrita de vocês. Que planta é essa? Na letra B, olhem bem, tem folhas, tem flores. Que planta é essa? As duas são punk, né? Na letra A, então eu escrevo o nome dessa planta e na letra B. Na letra C, essa aí tá fácil. Qual é o nome dessa planta? Né? E a letra D, o nome dessa daí. Então é interessante que essas plantas foram escolhidas assim,
para ter mais aquela dúvida, será que é com X, é com CH, né? Vai um H, não vai? Então, olhem bem, né, e escrevam o nome dessas plantas. A, B, C e D. Então, um tempinho para vocês escreverem o nome das 4 plantas. Eu vou voltar então nas 4 palavras, corrigirem, né, de maneira que dê tempo. Então olhem bem como escreve e corrijam. Azedinha, olhem na palavra azedinha. A capuchinha, olha se está correto conforme o seu. O peixinho e a serralha, né? Acertaram? Que bom. Erraram alguma coisa? Não tem problema. Na próxima vai dar certo. O terceiro exercício de hoje continua sendo sobre as punk. Vamos resgatar as memórias? Vamos lembrar de outros tempos, né? Eu quero que vocês façam um relato, escrevam um texto. Pode ser um texto de 3 linhas, 5 linhas, 10 linhas, não importa. Desde que vocês escrevam um texto com o seguinte enunciado. Vamos elaborar um texto descrevendo uma lembrança de alguma punk que você já comeu. Então tente recordar dessas punk mostradas aqui na aula, qual delas você já consumiu? Aonde que foi? Quem estava com você? Né? Era sua mãe, o seu avô? Em que lugar que era? Era aqui em Curitiba? Era aqui no Paraná? Em que estado que era? Ah, é quando eu era criança, em outro estado do Brasil, né? Então conte toda a história, onde que você estava, né? Um texto bem rico e nesse texto cite a punk que você consumiu, qual planta que é essa alimentícia não convencional que você consumiu, de que forma você consumiu, conta pra gente. E se você quiser, mande o texto, que alguns deles eu vou mostrar aqui na próxima aula, alguns textos desse exercício número 3. Então um tempinho para copiar esse enunciado.
ok? Então esse foi o terceiro exercício de hoje. Agora, nós vamos falar, o próximo conteúdo é sobre acróstico. Quando eu vou nas escolas da EJA, eu vejo as professoras passando acróstico para vocês. Talvez pelo nome vocês não saibam o que significa, mas vocês fazem muito. Acróstico é um gênero poético, onde você coloca uma palavra e a partir dela você forma outras palavras ou até mesmo um texto. Olha os exemplos. Eu vou relacionar os exemplos com ciências, tá? Então vocês podem utilizar, por exemplo, a palavra saúde completando com doenças. S, sarampo. A, asma. U, urticária. D, dengue. E E, enxaqueca. Na vertical, forma a palavra saúde, mas cada letra pode ser escrita uma doença. Nós também podemos utilizar acróstico escrevendo com as letras que formam a palavra saúde no meio, né? Não necessariamente ser a primeira, ela pode ser a inicial, estar no meio ou no final. Olha esse exemplo, alimentos saudáveis. S, sardinha. O A é o A que tem no meio da sílaba ba, de banana. O iogurte, ó, lá na sílaba gur, do iogurte. Batata doce, ó, o D da saúde está no doce. E o azeite, terminando com E, que é o E da saúde. Então, exemplo de acróstico. Ou então, estruturas do corpo humano. Ossos, estômago, sangue, fígado e cérebro, formando a palavra saúde. Ou até formar frases. Olha só essa frase saúde na forma de acróstico. Como é um gênero poético, você pode utilizar o acróstico sem o acento no U. Então você pode utilizar com ou sem. Então, por ser um texto poético, ele aceita o saúde sem o acento agudo no U. Olha só, somos responsáveis por nossas vidas. Alimentar-se corretamente e praticar uns exercícios, por que não? Dormir bem também está na lista. Estresse, tô fora. Olha só que esse exemplo de acróstico, ele tem os 4 pilares da imunidade. Alimentação balanceada, atividades físicas, dormir bem e reduzir o estresse. Já que agora a gente relembrou, né? Vocês já sabiam fazer. O que é um acróstico? Vamos para a nossa 4ª atividade. Então, um tempinho para vocês copiarem o enunciado. Vamos construir palavras e um texto relacionados à saúde, corpo humano, alimentação, doenças, etc.
As palavras para o acróstico são imunidade e prevenção. Podem ser feitas palavras, ou aquele estudante que já está escrevendo bem, está no segundo período, pode escrever um texto na imunidade e na prevenção. Ok? Entendido? Então, muito obrigado. Tem bastante atividade para a semana, né? E espero que vocês façam. E qualquer dúvida, recorram às professoras, elas estão para auxiliar vocês. Eu quero mandar um abraço para a estudante Caludite, lá da Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves, que mandou a foto estudando, participando das aulas. Caludite, muito obrigado pela participação. Um abraço bem grande e até a próxima semana.